ver você aqui nessa noite. E que alegria para mim estar aqui. Sempre eu gosto muito de estar aqui na igreja, porque eu me sinto muito em casa, me sinto muito à vontade, me sinto entre amigos e realmente eu estou literalmente entre muitos amigos que eu conheço aqui há muito tempo. Então, para mim é uma alegria muito grande, porque é de rever, né? Toda terça-feira eu estou aqui. Terça-feira, né? Na nossa classe da Atos. E a gente está podendo rever muita gente boa. E eu percebo toda vez que eu venho aqui como eu sou abençoado. Eu falei para o Rafa, você tem certeza que você quer que eu pregue depois desse louvor? Porque eu já estou tão cheio, tão animado, tão renovado. Eu fico com medo de estragar tudo, né? Chegar aqui e falar alguma coisa, não sei. E eu vi que tem algumas pessoas nos visitando aqui, ou visitando aqui a igreja, talvez pensando assim, vou lá ver o pastor Hélio. Olha o que aconteceu, né? Com você. A minha alegria frequente de estar aqui, sempre que eu venho pregar aqui, é tão fácil pregar nessa igreja, porque você já gosta de mim, né? Grande maioria. E se você não gosta de mim, é porque você não me conhece ainda. Você vai gostar, pelo menos em parte, talvez. Mas eu tenho uma ligação muito especial com o pastor Hélio, pastor dessa igreja. Ele é da minha família. Ele entrou para a minha família, ele é um penetra. Mas ele é uma bênção na minha vida. Ele é o meu discipulador, que Deus usou. Me colocou no banco do carona dele, literalmente. Eu aprendi muita coisa que Deus queria ministrar na minha vida, sem nem eu pensar o que isso seria. Mais tarde usou o Elinho para ser essa pessoa que... Todos os pastores lá da minha igreja, eu tenho na minha igreja mais 4, 5 pastores além de mim. E a impressão que você tem é que o Elinho é pastor deles também. Eu fico um pouquinho enciumado, bem pouquinho, porque eles só falam no Elinho. Até de púlpito, fala para as pessoas, pastor Hélio, fala de vez em quando. Gente, não tem nada meu que vocês podem compartilhar. Eu estou brincando. Não estou brincando, não, é sério. É verdade. Mas tem uma boa parte de mim que percebe como isso é bom demais. O seu pastor tem deixado marcas tremendas na vida de muita gente. Deus tem usado ele para ser realmente uma fonte de grande bênção para muita gente. Eu sou uma dessas pessoas. Você também é, né? Graças a Deus. Eu preguei algum tempo atrás na igreja lá de Jacarepaguá, onde eu sou pastor, uma série sobre Davi, e fiquei muito... Tivemos um resultado muito bom assim na igreja, de aceitação, de recepção, como aquilo foi eficaz. E uma das mensagens que eu mais gostei de pregar lá, eu pensei, vou pregar lá, na Academia da Fé, porque a gente teve uma resposta tão boa da igreja, muita gente falou, pastor, que benção, eu gosto, né, de saber, já que a mensagem deu certo, vamos... E a gente tem a impressão que quando a gente vai pregar, que a gente precisa ser bem sucedido naquilo. Mal sabe a gente que Deus pode ter planos diferentes. E vindo para cá, eu falei com o Marcelo, vindo para cá, os planos mudaram. E eu vou falar com você outra coisa que não tem nada a ver, mas em alguns aspectos tem a ver com essa mensagem também, com esse episódio na vida de Davi. Se der, a gente até vai tratar dele, mas tem outras coisas bem legais. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir que Deus... Você está pronto para liberar a sua fé aqui nesse lugar? Amém? Pai, muito obrigado. Eu realmente, meu Pai, o Senhor sabe do meu coração como eu já me sinto totalmente renovado, como eu creio que o Teu Espírito está enchendo esse lugar, como eu me sinto com uma alegria, com uma felicidade no meu interior, porque o Senhor me deixa fazer parte disso. O Senhor permite que nós aqui possamos compartilhar desse mesmo Espírito. Nós te louvamos. Eu oro para que muito mais do que eu, as pessoas possam ouvir a Tua voz aqui nessa noite. Na verdade, eu costumo orar dizendo nada de mim, tudo de Ti, Senhor. Recebe toda a glória por tudo que vai acontecer. Você é o nosso mestre. Eu preciso ouvir essa mensagem como qualquer outra pessoa. E pela Tua graça não ser somente um ouvinte, mas um praticante. Que assim seja nessa noite, que nós experimentemos essa verdade no profundo, para que possamos ser praticantes, e aí sim, vamos ver resultado na nossa vida. Recebe toda a glória por tudo que vai acontecer, em nome de Jesus. Amém. Numa dessas terças-feiras, vindo aqui para a escola Atos,
A gente tem um lugar secreto aqui que ninguém conhece, mas os pastores sabem onde é que é. E os alunos não sabem disso, e agora eu vou desmascarar os pastores todos. Nós temos um lanche que é feito para a gente, maravilhoso. Agora já era, né? Vai ficar com gente querendo saber onde é que é, mas em algum lugar aqui na igreja, a gente sobe lá. Ih, já falei. E sempre tem uma salada, uma carne, ou às vezes tem um macarrãozinho, uma salada, aí tem uma salada na semana seguinte. E a gente, num desses dias, tinha a irmã que faz essas gostosuras, está aqui hoje. Eu sou muito feliz de Deus ter colocado essa pessoa na minha vida. Ela me abençoa muito, 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 muito. Num desses dias tinha um sanduíche, um pão que a gente pegava, colocava carne assada, uma cebolinha grelhada, algumas outras coisas. Antes de colocar, tinha um queijo. E eu fui colocando tudo. E fiz o sanduíche bonito. Peguei uma colherada de uma coisa, coloquei assim, perguntei para o irmão que estava do meu lado: isso aqui é maionese ou requeijão? O irmão falou: pastor, isso é leite condensado. E o meu pão já estava cheio. Pergunta se eu comi. Com gosto. Ainda fiz propaganda para todo mundo. Gente, isso aqui ficou bom demais, experimenta. Eu realmente gostei, comi. Porque tem tudo de bom ali, carne assada, cebola, leite condensado. Quem não gosta disso? Nem sempre tudo junto. Mas qual foi o meu problema nesse dia? Eu fui apressado. E a gente é apressado em alguns momentos na nossa vida. Hoje eu queria falar com você sobre pressa. E sobre essa condição inerente, natural da nossa carne. É difícil você encontrar qualquer pessoa que vai dizer que não tem pressa. Em alguns momentos a gente tem, em geral, frequentemente a gente tem. Vindo para cá, Deus foi colocando algo no meu coração em relação a isso. Como naturalmente, se você for seguir o fluxo normal, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, vai acontecer um monte de coisa para gerar esse sentimento de pressa. Eu vou chamar assim, pressa é um sentimento, uma ansiedade, é algo que é provocado dentro da gente que nos faz querer que as coisas aconteçam agora. Todos nós temos isso, e daqui a pouco eu vou conseguir provar isso para você. Como na sua vida, frequentemente tem coisas que você não quer esperar. E para quem está com pressa, esperar é a coisa mais terrível que existe, né? Já aconteceu com você? Aconteceu hoje? Na fila do Bradesco, né? Se você está com pressa, certas coisas, trânsito no Rio de Janeiro é uma das melhores maneiras de exercitar os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito é no trânsito do Rio de Janeiro: amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, domínio próprio, né? E nessa vinda para cá, inclusive, eu fui provado justamente nisso, porque enquanto Deus ia colocando algo no meu coração, eu falei: Senhor, isso é bom, mas o Senhor quer mesmo que eu pregue isso lá? Amém. E eu comecei a falar, e eu comecei a ensaiar, falando para você aqui, né, como se eu estivesse aqui, eu estava andando no meu carro, falando para a igreja: gente, e pressa é isso, aquilo outro, é um mal, e as piores coisas que já aconteceram na nossa vida, tem um pouco disso. Nesse momento, eu estava parado atrás de um carro na minha frente no sinal. Eu sabia que quando o sinal abrisse, ou ele ia em frente, ou ele ia virar, e eu ia virar imediatamente para seguir o meu caminho. E eu falando comigo mesmo, o sinal abriu, e eu continuei falando. E o Deus eu falei: meu Deus, por que esse cara não sai da frente? O sinal já abriu há 5 segundos. Quem consegue esperar tanto tempo assim? Você não consegue esperar o Windows dar o boot lá no computador, né? Demora demais. Tem algo dentro da gente, e quanto mais o tempo passa, mais nós vamos sendo programados para querer coisas rápidas. Você sabe do que eu estou falando. Nós vivemos no tempo da informação rápida. Se você pegar o seu celular, você tem tudo aí na tua mão, não precisa esperar mais, né? Se você quiser pipoca, em 1 minuto e meio, 2 minutos, está pronto na sua casa. E tudo ficou mais rápido, tudo ficou mais, porque a nossa vida foi acumulando de uma série de coisas. Todo mundo que acha que fala sobre essa questão da pressa, desse fenômeno do novo tempo que a gente vive, menciona que realmente nós estamos vivendo num tempo que a gente nunca teve antes.
né? Os nossos avós não tinham gás de cozinha, tinha que esperar a lenha lá funcionar, né? Seja o que for, e tinha que esperar. E isso nos faz pensar, quando a gente fala sobre isso e fala sobre Deus, que será que Deus é avesso a esse negócio de pressa? Será que ele é contrário? Será que ele acha que pressa não deve acontecer? A Bíblia fala de vez em quando que algumas pessoas pedem a Deus que ele se apresse, né? O salmista diz: apressa-te, Senhor, porque no momento ele sabe que o perigo é iminente, a ameaça é muito grande, algo tem que acontecer agora. Há alguns momentos na Bíblia, alguns, não são muitos, mas alguns, onde algo tem que acontecer imediatamente. Mas você vai perceber que na caminhada com Deus, nada é instantâneo, nada é exagerado, mas frequentemente as coisas não são instantâneas. Quando Deus cria todas as coisas, a obra-prima da sua criação é você, eu e você, a humanidade. Mas Deus não criou a humanidade toda de uma vez só. Eu não sei quantos bilhões de pessoas a gente vai chegar antes de Jesus voltar. Hoje são cerca de 7 bilhões. Mas Deus começou com 2 pessoas e esperou, né? Vamos esperar. Até onde tiver que ser. O que está embutido nisso? Deus acredita em multiplicação. Deus acredita em reprodução segundo a sua própria espécie, e Ele sabe que isso demanda tempo. Quando Jesus vai apresentar, a pregação de Jesus é simplesmente sensacional, porque quando Ele prega para o seu povo, para as multidões, para os discípulos, para os religiosos, para todo mundo que está ouvindo, Ele apresenta algo que é tão radical e ao mesmo tempo tão revolucionário. Ninguém nunca tinha ouvido o que ele estava falando ali, da maneira como ele estava falando. E tudo que ele estava querendo dizer, quando você lê o Sermão da Montanha, por exemplo, era dizendo para as pessoas: olha só, é assim que Deus vê as coisas. Essa é a maneira como o reino funciona. E você parar para pensar, Jesus era ótimo em contar histórias, ele sabe que isso funciona bem, né, para que a gente guarde alguma coisa. Estou tentando imitar ele quando eu falo para você do leite condensado e do trânsito, para que você marque isso. Jesus sabia que isso funcionava. E se você observar, frequentemente ele vai ensinar usando histórias. E quantas histórias, quantas ele usou com o princípio da semeadura. Jesus nos faz pensar que no reino de Deus, quem está acordado aí, diga amém. No reino de Deus, eu vou usar essa expressão, tudo é plantar, esperar e colher. A gente fala plantar e colher porque a gente detesta tanto esse meio. A gente fala, no reino de Deus, é plantar e colher, né? Jesus fala sobre plantar e colher. Não. Plantar e esperar. Não tem como, você não colhe nada no dia seguinte, imediatamente. Claro que a Bíblia vai falar para a gente que em alguns momentos certas coisas Deus faz num tempo diferente, mas em geral há que haver uma espera. A gente ouve falar esse ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. A minha sogra dizia que a pressa é do diabo. Alguém veio depois e disse que a pressa é o diabo, de tão terrível que o que ela causa é muito grande, muito ruim para todo mundo. E é exatamente isso. Se como cristão, você percebeu que quando você foi convidado a entrar no reino de Deus, e você sabe disso bem nessa igreja aqui, na igreja que eu ouço, né, que você ouve os pastores aqui pregando frequentemente sobre esse tema. O grande desafio da minha vida como cristão, da sua vida como cristão, é enxergar o que é invisível. É andar com um Deus que eu não posso ver, crer no que Ele falou, embora Ele não esteja falando aqui agora fisicamente para mim. E a Bíblia diz que não é andar por vista, mas é andar por... Olha aí. Obrigado, vocês foram apressados agora. Não precisava. Andar pela fé. Se você é desafiado, e esse é o grande desafio mesmo. O grande desafio da vida cristã é andar pela fé. Se você é desafiado a andar pela fé, você descobre que andar pela fé significa que amanhã eu vou viver o meu dia e eu vou precisar lembrar que o que Deus falou é maior e mais forte, mais real, embora invisível, do que qualquer outra circunstância. Você creu quando o pastor Marcelo mostrou para você aqui
a respeito do que aconteceu com Isaac, né? Você crê quando ele falou aqui que Deus sim tem cura para você hoje? Mas nós somos desafiados a acreditar nisso em detrimento de um monte de informações e circunstâncias que a gente está vivendo, andar pela fé. Hebreus 11 diz que a fé é certeza de coisas que se esperam. Totalmente arraigado no contexto da sua fé, a expressão esperar. E a esperança, o esperar bíblico, não é o que muitos de nós às vezes achamos que é. Eu acho que vale a pena repetir, embora você já tenha ouvido isso. A esperança bíblica não é o desejar que algo aconteça. Você crê que isso vai acontecer na sua vida? Eu espero que sim. Esse espero às vezes está imbuído com essa questão de eu quero tanto que aconteça. A gente confunde fé com isso. Eu quero tanto, eu desejo tanto que a gente acha que a gente está acreditando. E fé não é isso. O esperar bíblico é simplesmente esperar. É uma questão de tempo. Né? Todos nós nascemos um dia da barriga lá da nossa mãe seguindo esse princípio. Uma mulher que está grávida, ela, mesmo que não esteja aparecendo ainda, ela já tem o seu filho. É dela. Ninguém rouba dela, é dela. Mas ela já pode amamentar, segurar nos braços, brincar. Não, ela tem que esperar. E a gente usa a expressão em relação à grávida que ela está esperando. Ela já tem o bebê. O filho já é dela, mas ainda não está nos seus braços. Tem que saber cumprir o período da gestação, os 9 meses, para finalmente nascer. E não é tão simples como parece, né? Nascer. Mas aí depois que cumpriu, agora a gente tem o bebê nos braços. E agora o que eu estava esperando se materializou, está diante de mim, é manifesto. Da mesma maneira, a esperança bíblica na sua vida revela que aquilo que Deus prometeu a você já é seu agora. Mas você precisa, muitas vezes, esperar. É só uma questão de tempo, porque já é seu. Fala para quem está do seu lado, é só uma questão de tempo. Amém? Se você vai embora daqui hoje de ônibus, vai pegar o 606, o ônibus que eu mais peguei na minha vida. Eu morei quase 16 anos aqui na Tijuca. 630, olha que delícia. 638, esse ônibus dá a volta ao mundo, né? Você sabe do que eu estou falando. Aí você vai sair daqui, vai pegar um ônibus para casa, e ele passa praticamente sempre no mesmo horário, você está lá no ponto de ônibus, esperando, e ele não passou. Você entra em pânico, meu Deus, acabou o mundo, o ônibus não veio. Não, você vai esperar, porque é só uma questão de tempo. Se não tiver greve, é só uma questão de tempo, né? Você vai esperar um pouco e vai acontecer. Mas, exatamente, a gente tem que entender que a esperança bíblica é isso. Existe uma necessidade de parar e saber que as coisas não acontecem imediatamente como a gente queria. E a pressa, esse sentimento de que a gente quer que algo aconteça. Eu já ouvi crentes, inclusive alguns que eu amo demais, dizer assim, se Deus não fizer agora, eu não quero mais. Eu quero que seja agora, preciso que seja agora. Tem que ser do meu jeito, do meu tempo. E perdem, né? É assim que a gente perde milagres na nossa vida. É assim que a gente perde grandes coisas na nossa vida. Eu, por natureza, e você também, nós somos apressados. Mas a fim de ter fé para qualquer coisa, eu tenho primeiro aprender a esperar. Porque fé não é algo que acontece simplesmente porque eu creio. A fé é certeza de coisas que se esperam. Talvez você pense, pastor, mas... Então, toda vez que eu creio, eu preciso me preparar para esperar. Eu posso mostrar isso para você na palavra de Deus. A Bíblia está cheia de relatos de homens e mulheres que sofreram muito por não saberem esperar. Aliás, eu ia dar o título dessa mensagem, Os Apressados da Bíblia. Né? Que são muitos, mais do que você pode imaginar. Deixa eu falar para você de alguns deles. Mas antes, deixa eu falar uma coisa que eu sei a teu respeito. Eu sei algo sobre você. O que eu sei sobre você? Muitos, não todos, mas muitos dos seus maiores arrependimentos têm a ver com você não ter sabido esperar. Tem a ver com a pressa que você teve.
muitos, não todos, muitos dos grandes erros que você cometeu têm a ver com o fato de que você sabia que se você esperasse, talvez fosse melhor, mas você foi precipitado. A Bíblia diz que não é bom, né, que a gente tome decisões precipitadas. A Bíblia fala isso nos versículos prediletos, pastor Elinho. Não é bom proceder sem refletir, fazer sem pensar, ou seja, parar, calcular e depois agir. Ou seja, existe um tempo de espera. Não é bom proceder sem refletir, e peca e erra quem age precipitadamente. Talvez grandes sofrimentos na sua vida, que talvez perduram até hoje, tenham a ver com aquele momento, com aquele dia. E se eu tivesse sabido esperar um pouco, se eu não tivesse tomado aquela decisão, e em alguns casos não, você esperou e ainda assim decisões erradas acontecem, mas em outros casos a gente acaba se percebendo, as pressões da vida me empurraram para fazer isso, aquilo outro. A gente tem exemplos na palavra de Deus, mas porque eu tive pressa, as coisas não aconteceram como eu planejei. Acidentes acontecem, tragédias acontecem porque alguém está com pressa. Uma das maiores acontece no livro de Gênesis. Adão e Eva foram apressados. Né? Existe tanto num quanto no outro esse contexto. Eva, ela tem muito mais envolvido no que eu vou falar aqui, mas um dos elementos é esse. Ela está ali batendo papo com o pecado, com o Satanás, com o diabo, com a serpente. E o diabo fala, olha, o que Deus tem para você, em outras palavras, você pode ter agora. O que Ele tem de grande, e que talvez que à medida que o tempo passar você vá aprender. E se você pudesse ser como Deus agora, e na verdade ela já tinha a natureza de Deus, mas não estou dizendo que tudo se encaixa só ali, mas ela se precipita. E o homem, a Bíblia diz que no mesmo versículo, ela comeu e deu ao seu marido, e ele comeu também, né? Ou seja, ele também foi rápido em fazer o que não devia fazer. A Bíblia fala que Caim não oferece das primícias. Um primeiro filho que nasce nessa condição de pecado, Caim. Depois vem Abel. Você conhece a história, bem pequenininha e bem dramática. O primeiro assassinato que acontece por causa de inveja. Caim não oferece das primícias, pelo menos está implícito lá. A Bíblia diz que no final de um tempo, Caim foi e ofereceu o fruto da sua terra. Mas no versículo seguinte tem um vírgula e tem assim, mais. Ou seja, existe ali um contraste. Abel ofereceu ao Senhor das primícias, da gordura, do melhor que ele tinha. Então esse mais me mostra que Caim talvez não tenha sido tão cuidadoso em dar as primícias. Em geral, a gente não dá as primícias por uma série de motivos. Muitas vezes porque a gente está com pressa. O pai da fé, nosso super-herói, Abraão, ele não foi precipitado? Você que lembra do episódio? Que a sua esposa também, precipitada. Deus tinha feito uma promessa, olha que exemplo marcante. Deus falou com ele, eu vou te dar isso, eu vou te dar um filho. E nele serão benditas, em você serão benditas todas as famílias da terra, e você vai ser abençoado, sob maneira Agora o que eu tenho que fazer? Esperar. Mas em algum momento no meio do caminho, a mulher de Abraão, Sara, fala, olha, estamos esperando muito. O tempo está passando, nada está acontecendo. E eu acredito que na nossa vida cristã, na nossa jornada com Jesus, o lugar onde a grande maioria dos crentes está naufragando, está perdendo, é na questão da perseverança. Nós não conseguimos esperar muito tempo. Nós temos uma resistência muito pequena quando as coisas acontecem, quando alguma dor vem, quando algum sofrimento aparece, e eu ainda preciso esperar. Tem gente que não consegue esperar um casamento finalmente se estabelecer propriamente. Tem pessoas que não conseguem esperar o seu ministério ser reconhecido, e já que não é reconhecido aqui, eu vou para outro lugar. Tem gente que não consegue ficar no mesmo emprego, porque a gente está esperando que algo aconteça, não acontece nunca, e vai de um para outro, não tem fidelidade. Nós temos uma resistência muito pequena a esse negócio de esperar. Mas a Bíblia mostra que todo homem que cresceu e foi alguma coisa teve que passar no teste da espera, no teste do tempo. Tem um tempo. A gente detesta isso, a gente não gosta, ninguém, não é a nossa carne não aceita ter que esperar.
Mas eu repito a você, os nossos maiores arrependimentos estão conectados a essa questão. Será que a gente não deveria repensar nisso? Abraão, Sara chega para ele e fala, vai ter um filho com a minha escrava. Abraão falou, ok, tudo bem. E que estrago a gente até hoje tem por causa da precipitação. Jacó, o filho, o neto de Abraão, queria ser o primeiro, nasceu um pouquinho atrasado, depois de Esaú, e a vida inteira ele fica tentando passar à frente, se precipita diversas vezes. E tem uma demora para acontecer o que Deus queria fazer na vida dele. A gente lê, a nossa leitura é que a vontade de Deus está acontecendo, mas se você for ler, tanto na vida dele como na nossa vida, muitas vezes a gente atrasa o que Deus queria fazer na nossa vida, porque somos precipitados. Há um episódio de Saul, e são os maus exemplos, que não consegue esperar mais Samuel chegar, e ele mesmo sacrifica, e aquilo é o fim do seu reinado. É para selar que está tudo errado mesmo acontecendo. Selado pela precipitação. E Judas, indo lá para o Novo Testamento, é um exemplo interessante de precipitação. Eu não sei, alguns dizem que Judas tinha um plano para Jesus. Ele queria que Jesus fosse alguma coisa, e a sua motivação em trair Jesus, alguns vão dizer que era na intenção de fazer esse plano acontecer, talvez mais rápido. Não sei se era, mas depois que Jesus é traído e preso e vai ser morto daqui a pouco, Judas é tomado de um remorso, de uma dor tão profunda. O que ele faz? Ele se mata. E se mata no madeiro. Se mata porque não aguenta a dor de ter feito o que fez. Se mata, ouça, tentando pagar pelo seu próprio pecado. Se ele esperasse um pouco mais, se ele não fosse tão precipitado, alguém ia fazer isso daqui a pouco no lugar dele. E muitas vezes a gente não compreende um princípio tão simples e tão óbvio da palavra de Deus, que é o presente que Deus nos dá, que é a vida. Ele nos deu de verdade. Mas muitas vezes, por causa da pressa, a gente perde muitas coisas. Tiago fala o seguinte: sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem e toda mulher, pois seja pronto para ouvir e demorado para falar, e tardio para e demorado para se irar. No final das contas desse versículo, a ira pode acontecer. A ira é o ponto culminante do versículo. A gente não quer que essa sua ira se transforme em alguma coisa e pecado aconteça. Então, vamos voltar alguns passos atrás e para um pouquinho antes de fazer. Dá uma pausa. Você tem que ter um botão em você, aquele botão do pause, na sua vida, onde você para tudo e você analisa. E você se pergunta, o que eu devo fazer? O que Jesus faria no meu lugar? Qual é a direção que o Espírito Santo tem? O que está envolvido? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Por que eu quero que isso aconteça desse jeito? Por que eu acho que tem que ser assim? Você sabe que há pessoas que sofrem com, por exemplo, comer compulsivamente. Não estou falando de pessoas obesas necessariamente, mas algumas sim. Mas porque comem compulsivamente, vão estudar e vão descobrir que o que está envolvido ali, que a pessoa tem algo dentro dela que ela não sabe explicar, mas ela tem a impressão de que se ela não comer naquele momento, aquilo nunca mais vai voltar. Nunca mais ela vai ter aquela oportunidade. Ela não para pensar, não, amanhã é um outro dia, vai ter comida na minha mesa, né? Tem outros dias que chegarão, e outras questões da nossa vida tem a ver com isso. Eu quero que isso aconteça agora, que se não acontecer agora, eu posso perder. Olha que interessante, em Mateus capítulo 4 narra a tentação do Senhor Jesus. Você conhece bem. Ele vai até um deserto, dirigido pelo Espírito, e ele é tentado no deserto pelo próprio Satanás. Não sei se você pensa assim, eu acho que é uma boa ideia a gente entender que, quando a Bíblia narra dessa maneira, que Jesus, depois de 40 dias, teve fome, Satanás vem até ali e o tenta. As três tentações que estão ali, tem três expressões de Satanás para Jesus,
elas são uma tipificação de praticamente todas as tentações que eu e você sofremos. Elas têm tentações que tocam na carne, na alma e no coração, no âmago do ser humano, das maneiras mais variadas. E você poderia, se você quiser, explorar cada uma daquelas tentações e rastrear e descobrir, tem a ver com as minhas tentações. O desejo de saciar uma vontade, o desejo de ser alguma coisa, de poder alguma coisa, de mostrar alguma coisa, de provar alguma coisa, está tudo ali. Interessante. Eu não vou narrar, você conhece a história toda. Mas tem uma coisa em comum nas três tentações. Eu acho que que é a mesma coisa que tem em comum em todas as minhas e as suas tentações. Satanás chega para ele e, como se ele repetisse 3 vezes, ele está querendo dizer o seguinte: você pode ter isso agora, e resolver o seu problema agora. Em outras palavras, não tem que esperar mais. Jesus trata, daqui a pouco ele vai chegar para os seus discípulos, no Sermão na Montanha ele fala para todo mundo, ele diz assim: gente, não viva ansioso, não viva nessa ansiedade de como é que vai ser o amanhã. Jesus trata, inspirado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, cheio da presença de Deus, ele fala: olha só, gente, você não tem que viver preocupado. Eu estou falando com vocês que fazem parte do reino, estou falando com vocês que têm Deus como Pai, o vosso Pai sabe do que você precisa. Ele senta com aquele pessoal e fala: deixa eu contar para vocês como é que Deus olha para a sua vida, como é que Ele enxerga você. Você não precisa ficar ansioso. Alguns dias atrás ele estava lá, na iminência de ficar ansioso, porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Então eu acredito que ele foi tentado mesmo. Não é? Foi moleza para Jesus. Não, acho que não. Eu acho que tentação é tentação, inclusive para ele. Satanás chega e fala: está com fome? Resolve o teu problema agora. Para que esperar mais? Você quer mostrar para todo mundo que você é o Filho de Deus? Se joga daqui de cima, os anjos vão te pegar lá embaixo, você não vai morrer. Você sabe quem está lá embaixo? Ele estava no pináculo do templo, olha lá. Somos sacerdotes, levitas, mestres. Esse pessoal que vai te perturbar os próximos 3 anos e meio, vão perceber imediatamente que você é o Filho de Deus, vão se dobrar na tua frente e está resolvido o seu problema. E Jesus sempre responde: está escrito, não só de pão viverá o homem. Depois ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo sabe que a luta está difícil, ele vai logo para o último nível e fala: vamos fazer o seguinte, eu vou te dar tudo. Olha, e a Bíblia diz que ele mostra todos os reinos desse mundo. Sabe o que o diabo está dizendo para Jesus? Foi profetizado sobre você que você vai ser Rei dos reis, Senhor dos senhores. Só que para pensar no sacrifício que você tem que fazer, no tempo que você vai ter que esperar, na demora disso tudo. Eu estou te oferecendo hoje. Você pode ser Rei dos reis agora, Senhor dos senhores agora. Basta se prostrar e me adorar. E você pensa que Jesus, como eu e você pensamos assim: se o diabo me manda me prostrar e adorar, não tem, eu já sei que é o diabo, não vou cair nessa. Mais uma vez, tentação é tentação. O que está acontecendo ali é uma tentação das grandes. E a Bíblia nos dá indícios mais tarde, por exemplo, no Getsemane, de que Jesus, na sua humanidade, poderia ter colocado tudo a perder. Poderia, na sua humanidade. A Bíblia diz que ele se esvaziou de tudo, mas ele foi fiel até o final. Ele é o nosso herói, ele é o nosso modelo. E ele fala: eu penso que talvez com um pouquinho daquele sentimento do seu suor quase sangrando, disse: Satanás, vai embora, afasta, arreda, vai embora, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. E a Bíblia diz que o diabo vai embora, graças a Deus, até momento oportuno. Não é interessante que todas as tentações tenham a ver com resolver um problema agora? Você já parou para pensar nas suas? Quando você é tentado em qualquer coisa, talvez para satisfazer uma vontade, satisfazer um prazer, satisfazer uma carência, satisfazer um desejo, você, lá no teu interior, você não está no consciente, está mais profundo. Tem algo em você que diz: se eu não fizer, quem vai fazer por mim?
Se eu não fizer do meu jeito para experimentar o resultado disso, mesmo que amanhã eu venha sofrer um pouco, mas eu posso ter isso agora. Você sabe o que a gente faz quando a gente cai numa tentação? A gente sabe disso. Na verdade, no fundo, eu não acredito que Deus pode me dar a sensação que eu vou ter se eu fizer isso. Eu não acredito que Deus é poderoso para me trazer a alegria, o prazer e o que quer que seja hoje o bônus daquilo que eu estou fazendo. Na minha falta de confiança, eu faço agora do meu jeito. Você não vai encontrar nenhum apressado na Bíblia que se deu bem. Assim como você vai perceber no seu dia a dia, na sua própria vida, na vida de quem você conhece. Jesus, o nosso herói, o nosso modelo, não fazia nada sem ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou, e o tempo todo ele está ligado nisso. E se você disser, André, mas é mais complicado para a gente tem um estilo de vida diferente, a gente está crescendo, a gente quer ser como Jesus, eu não sei se eu consigo ser dirigido em tudo. Talvez você não consiga ser dirigido em tudo nesses momentos, mas se você começar a dar passos nessa direção, você vai perceber que de vez em quando, o Espírito Santo vai falar para você, calma, espera um pouco, para um pouco. E se você obedecer, você vai se dar bem. Uma das coisas que eu mais amo fazer hoje é jogar vôlei. Eu gosto dessa. Quase todo dia. Todo dia. Se não chover, eu estou na praia jogando vôlei. Gosto de verdade. E lá na igreja, eu uso muito o jogo do vôlei como ilustração. Então, a pessoa está cansado de ouvir. Assim, exausto. Eu só tenho essas ilustrações. Então, eu aproveito aqui vocês... que de vez em quando lá na igreja eu falo assim, gente, eu já falei para vocês que eu jogo vôlei, o pessoal, já sabe isso tudo. Eu amo. Um dia desses, eu estava percebendo que o meu corpo estava doendo muito, estava me sentindo um pouco mal, mas a minha fome de jogar era tão grande, que eu estava querendo ir para lá. E quando Deus fala comigo, Ele fala de um jeito assim, quando é contrário à minha carne, que dói mesmo. E Ele falou para mim, hoje você não vai jogar, André, vai para casa. Eu falei, o senhor está afirmando ou está perguntando? Eu não tenho nenhuma ingerência nisso, eu não posso dizer, mas eu quero ir, eu vou. Ele falou, não, vamos para casa, você precisa descansar, vai ser importante para você mais tarde. Era dia de culto na igreja, eu falei, Senhor, mas 2 horinhas que eu passo ali, é tão bom, duvido que aconteça alguma coisa errada, não tem como dar errado. E eu já desobedeci outras vezes, não necessariamente nessa mesma experiência, nessa dinâmica, mas em outras coisas, e eu sei que nunca deu certo desobedecer. E eu parei o carro na padaria, onde eu costumo parar, às vezes eu compro um pão, como, ou então... E eu parei pensando de sair com ele, mas na verdade eu fiquei dentro do carro um tempão lutando. Falei, mas eu vou. E queridos, Deus não estava falando assim, né, com voz audível. Quem olhava, inclusive passou uma pessoa que joga vôlei comigo, passou, ficou olhando assim, falando sozinha no carro, né? Não era Bluetooth, que não sei o que é que está acontecendo, mas achou estranho aquilo tudo lá, mas foi embora. No dia seguinte ele falou, viu você lá no carro? Eu falei, foi um momento lá, que tive que... Mas uma angústia no meu coração tão grande, e eu estou falando de um exemplo tão bobo. Todo mundo consegue ficar um dia sem fazer alguma coisa que gosta. Mas na minha angústia, eu falei, não acredito. A impressão que eu tinha é que nunca mais eu jogar vôlei na vida. Vou ter que ir para casa, deitar, dormir, e daqui a pouco acordar e fazer as coisas. Eu fui para casa, mas sabe quando você vai esperneando assim, de raiva, né? Não acredito. E Deus sabe muito bem, eu fui muito renovado naquele dia. Mas se eu tivesse ido, eu ia estar muito mal, muito mal. Eu sabia disso, mas eu não queria dar o braço a torcer. Estou usando esse exemplo só para te dizer que, quando Deus nos manda esperar, às vezes esperar algumas coisas um pouco mais difíceis, como, não entre nesse relacionamento. Algumas coisas um pouco mais complicadas, como, não compra isso agora. Eu já falei pelo menos para eu acho que uns 4 casais em gabinete, noivos que iam se casar, estavam com data marcada. E não necessariamente eles me obedeceram. Ninguém dá muita bola porque eu falo mesmo, tudo bem. Mas eles na minha frente contaram isso, contaram aquilo. Eu fiz algumas perguntas, perguntei alguma coisa. No final cheguei assim, olha só, gente.
Vocês talvez não gostem do que eu vou falar, mas eu acho que vocês não deveriam casar. Que é a coisa que todo noivo e noiva gosta de ouvir nas vésperas, né, do casamento. Já tá com, não sei se já tinham mandado convite. Eu falei, olha, mesmo que vocês tenham mandado convite, mesmo que tenha pago, eu acho que vocês não devem casar. Eu não estou dizendo que vocês não devem casar nunca. Eu estou dizendo que vocês não devem casar agora. E vocês todos podem fazer coro comigo, que vocês já viram isso. Que quando a gente consegue tomar decisões antes, que vão afetar seriamente o nosso futuro, é tão bom. É tão bom. Então, quando Deus chegar para você e falar, espera um pouco, não faça isso, vai doer a beça. Vai doer na sua carne. Se não doer, tem alguma coisa errada. Né? Assim como eu gosto de ouvir o Paulinho aqui, o Paulo Neves fala do jejum, e eu gosto da maneira como ele trata. Qualquer que seja o jejum que você fizer, é isso, é você dizendo para a sua carne não. Mesma coisa, dizer não agora. E dói. Se não doer de algum jeito na sua carne, você está errando o jejum, não está acertando ele não. Tem que ser alguma coisa que você está colocando a carne ali debaixo do seu pé, e é muito bonito falar, muito bonito a gente mencionar, mas na hora que você tem que fazer, não é fácil. Está na hora de terminar. Vamos lá. Salmo 27, eu vou ler para você. Diz assim: não me deixes à vontade dos meus adversários. Estou lendo o versículo 12 do Salmo 27. Desculpa, eu não falei para você. Não me deixes à vontade dos meus adversários. Esse é o salmista falando do que pode estar acontecendo na vida dele. E é uma história completamente... Né? A gente não sabe o que é isso aqui. O tempo que Davi vivia era um tempo de guerra frequente. Era gente morrendo o tempo todo por causa disso. Ele fala assim, não me deixes à mercê, à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam, olha o que ele fala, falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. O que o salmista está dizendo? A maldade está em volta, por tudo quanto é lado. Eu estou inserido numa realidade onde eu estou envolvido com pessoas ao meu redor que querem me fazer mal. Isso não é tão diferente da nossa vida hoje. Existe muita coisa acontecendo ao nosso redor que tem a ver com isso. Mas ele termina dizendo assim, eu creio que verei aqui mesmo, na terra dos viventes, a bondade do Senhor. E é curioso porque essa oração começa apontando na vertical e de repente parece que o salmista vai na horizontal e fala comigo e com você e fica registrado para que hoje você ouça. Ele diz assim, espera pelo Senhor e tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Então não é espera no Senhor e se vira com o teu sentimento. Não é espera pelo Senhor e chore bastante porque a sua carne não aguenta. Não, espera pelo Senhor e tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. O que o salmista está dizendo? Quando ele termina dizendo espera, pois, nele, no Senhor, que aqui não é apenas a conotação de esperar o tempo passar, mas é saber que quando for, seja hoje, seja amanhã, seja depois, Ele é fiel, Ele sempre vai aparecer. Qual é a conotação envolvida aqui quando ele diz isso? Tem bom ânimo, fortifica o teu coração, espera. Ele quer me dizer e a você, e a gente vai confirmar isso já já, que quando você espera em Deus, algo acontece. Que não é difícil como a gente achava que seria. E não é tão penoso e doloroso como a gente pensou que seria. Mas existe um engano que vem antes e diz, não, se você fizer agora, você resolve agora, e você pode ter agora, e está tudo resolvido. Qualquer coisa diferente disso vai doer muito em você, vai ser muito sofrimento, e você não vai gostar, né? Usando os exemplos que eu usei para você. Espera no Senhor. Fala para quem está do seu lado, espera, pois, pelo Senhor. Vale a pena. Deixa eu terminar lendo para você Isaías 40. Eu penso que Deus trouxe pessoas aqui para falar isso. Porque não era o que eu ia pregar de jeito nenhum. Isso. Eu acho. E se você vier depois do culto e falar, pastor, o senhor pregou para mim. Deixa eu te poupar. Não foi só para você. Foi para mim também. E para muita gente aqui, eu tenho impressão.
Quando eu falei que todo mundo aqui gosta de mim, quem não gosta vai gostar, tem uma pessoa que eu sei que não gosta, mas acho que ela não frequenta mais aqui não. Teve um dia que eu preguei aqui no final do culto, minha irmã veio falar comigo, pastor, não entendi nada, não falou nada para mim, isso aí, o senhor fala. Ela acha que não ia gostar que eu voltasse, mas eu não sei se ela está aí mais. É verdade. Deixa eu te contar como foi, Wesley. Foi muito interessante, porque é o tipo de mensagem que provoca isso. Eu preguei muito tempo, alguns anos atrás, ou meses, não sei. E eu falei exatamente da seguinte questão. E eu vou falar bem rapidinho, resumindo. Que Deus quer que você faça alguma coisa. Falando no contexto familiar, ela estava sofrendo alguma questão familiar, eu não lembro. Mas no contexto familiar, e tem tudo a ver com esperar também, muitas vezes. Quando se trata da sua família, do seu relacionamento mais íntimo, dos seus relacionamentos mais importantes, em geral, não estou falando que é 100% das vezes, mas é quase isso. Nós queremos muito que o outro mude. Naquela mensagem eu enfatizei do início ao final que Deus nos convida a olharmos para dentro e deixar que Ele nos mude. E eu sou uma das pessoas que pode testemunhar isso, mas tem um monte de gente que também poderia, inclusive aqui. Que quando Deus nos muda, a gente permite que Ele nos mude, as outras coisas mudam. E talvez você diga, pastor, eu acho que não é muito bem assim. Porque às vezes você sente que você mudou, mas você não necessariamente viu as outras pessoas mudando. Deixa eu te falar um negócio. Quando Deus te muda, não necessariamente o comportamento do outro muda, mas a sua percepção daquele comportamento muda completamente. Você sabia que a dor que você sente, o sofrimento que você sente, ele é relativo? Pega o apóstolo Paulo. Quando ele faz uma lista de tudo que ele sofreu, ele fala de vários naufrágios, perseguições, todo tipo de mal sofrido com inimigos e pessoas que se fingiam de amigos, e um monte de outras coisas que você puder imaginar, e ele termina dizendo, mas a nossa leve e momentânea tribulação. O que Paulo tinha que eu não tenho, ou você muitas vezes não tem? Uma percepção diferente. É impressionante como eu e você conhecemos pessoas que amadureceram tanto espiritualmente que elas encaram problemas totalmente diferentes como a gente encara. Elas têm um sorriso no rosto que a gente não sabe explicar. E não é falso, não é fingimento, é uma outra percepção. Vamos mais 20 minutinhos só de pregação, espera aí. Porque agora vem um negócio aqui que você já ouviu também. E eu acho que quando eu traduzi aqui um dos pastores, o Cook, eu acho que ele tratou um pouco disso. Quando Davi chega no arraial, onde um exército está pronto para enfrentar outros, Israel e os filisteus, durante os últimos 40 dias, Golias descia e falava, e a Bíblia diz que todo mundo morria de medo. Essa é uma percepção. Quando Davi chega, ele ouve as mesmas palavras, no mesmo ambiente, da mesma pessoa, no mesmo cenário, e não fica com medo, ele fica indignado, falando, o que é esse cara? O que ele pensa que é? Falando assim, do exército de Deus vivo, que absurdo. E quem ouve, ele não entende o que esse cara está falando. Ele está falando uma frase que ninguém nem tinha pensado, desafiar os exércitos de Deus vivo. A gente não está enxergando dessa maneira, a gente só está vendo um cara de 3 metros de altura, que é uma máquina de matar, querendo enfrentar algum de nós. Naquela ocasião, Saul devia ser o cara mais alto, porque a Bíblia diz que quando ele foi coroado rei, ele se destacava pela altura diante de todo o povo. Saul está escondido. Ninguém sabe direito onde ele está. Quando eles vão procurar pelo seu rei, né, alguém devia saber, ficou sabendo que Davi estava falando que ele levou até o rei. Davi dá um testemunho fantástico, ele fala, Deus já me livrou do leão, Deus já me livrou do urso, foi ele, foi Deus, não foi eu não, esse incircunciso vai ser mais um. O que Davi tinha diferente de todo Israel, inclusive do rei? Percepção diferente. E a percepção, nossa percepção, ela é totalmente ligada com o quanto que a gente conhece de Deus. Davi vivia andando perto de Deus. Quanto mais você conhece alguém, mais você confia. É ou não é? Quando você não conhece, é difícil ter uma percepção clara, mas quanto mais você anda perto, você confia. Aí Davi vai lá e escreve, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E o que ele fala é o seguinte, ninguém é capaz
descrever com tanta facilidade assim. Eu não temerei. Quantos aqui creem que Deus está com você o tempo todo? Você não esperou terminar de falar. Essa igreja pentecostal é assim, né? Aleluia, aleluia. Quantos aqui creem que Deus está com você o tempo todo? Amém? Agora pode. É o Batista dentro de mim às vezes. Vamos lá, vamos devagar. Só que saiu aqui na Almirante Cochrane, começa um tiroteio, que nunca tem, eu sei, mas vamos que acontece. Você sai correndo para tudo que lado, Jesus, Jesus, me ajuda, me ajuda. E, por favor, não me entenda mal, claro, né? Tem coisas que a gente não controla. Eu costumo dizer que se você, num tiroteio está acontecendo, você empina o peito e fala, o Senhor está comigo. Olha, pá! Não tem como. Eu costumo dizer que Daniel não se joga na cova dos leões, amém? Ele não tem muito controle. Sadraque, Mesaque e Abednego eles não se lançam na fornalha dizendo, Deus, não. Assim como Jesus não pula lá de cima dizendo, não é assim não. Não tentarás o Senhor teu Deus, que significa, eu não vou forçar o braço de Deus a fazer o que eu acho que Ele tem que fazer. A maneira como Deus honra muitas vezes a nossa fé não tem nada a ver com forçar o braço dele. O centurião fala para Jesus assim, não precisa da minha casa não, Jesus estava com plano de ir lá, vou lá na sua casa, não precisa não. Mas quando ele mostra a fé que está por trás daquilo, Jesus honra, isso aí, legal. Então, a gente tem a percepção, uma coisa, é isso que eu queria falar, uma coisa é você saber que Deus está com você. Outra coisa completamente diferente é você manter essa percepção. Então Davi não fala assim, eu não temerei mal algum porque tu estás comigo. Assim como a gente pode falar, onde quer que você vá amanhã, se você sofrer qualquer ameaça, seja o que for, você pode ter isso no seu coração. Mas, em geral, a gente perde essa percepção. E a gente olha para a circunstância e fala, como é que vai ser? Da onde vai vir o dinheiro? Como é que eu vou resolver isso? Como é que vai ser? Mas Deus não está com você o tempo todo. O que mudou? Ele saiu? Não, mudou a minha percepção. Mudou o quanto que eu percebo Ele. Então, quando Deus fala para você, espera. Espera e aguarda com bom ânimo. Fortifica o teu coração. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E ele usa uma analogia que a gente nem sabe tudo que significa, mas ele vai lá no limite e fala, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu li Isaías 40. Queria que você soubesse hoje, embora a sua carne vai te dizer o contrário, esperar em Deus não é desagradável. E é uma das maiores marcas de maturidade que um crente pode ter. A capacidade de esperar, igual Abraão, contra a esperança. Por trás de uma ordem de Deus, há um milagre nos esperando. Não é isso que você leu aqui comigo hoje? No reino de Deus, você precisa aprender que vai ter um tempo de espera entre o plantio e a colheita, mas ela é certa. Se você confia nele, diga amém. Vamos ficar de pé para a gente orar junto? Fala para quem está perto de você, não seja dirigido pelo sentimento. Amém. Isso aí, profetiza na vida de quem está perto de você. Você vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Eu costumo dizer que é legal a gente fazer uma oração, que não precisa ser longa, mas tem que ser sincera. Que você faça, se você me permitir, uma oração sua para Deus, dizendo, Senhor, eu acho que você e eu estamos sendo desafiados hoje, contra totalmente o que a nossa carne quer. Talvez você tenha que tomar decisões essa semana, esses dias.
E uma precipitação pode botar tudo a perder. Ah, mas eu quero. Porém, às vezes, Deus vai falar para você esperar. E se você fizer simplesmente o que Ele te manda, sem questionar, sem debater, não vai buscar conselho. Será que foi isso mesmo? Deus falou isso para mim, mas o que você acha? Lembra o que Maria fala no primeiro milagre que Jesus fez? Fazei tudo o que Ele vos disser. Não é questione, debata, converse, peça conselho. Não, só obedece. É muito fácil pregar isso, eu sei. E eu jamais poderia dizer para você que é fácil para mim. Seria no mínimo insensível da minha parte. Por isso que tudo que eu estou falando para você eu não posso basear na minha experiência. Eu preciso colocar sobre o nosso Senhor Jesus, que a Bíblia diz que esperou. Soube esperar. Que exemplo. Tem outros exemplos interessantes de espera. Davi soube esperar desde a unção até o dia que ele foi proclamado. José teve que esperar toda a sua trajetória para que a visão, o sonho se cumprisse. Jó e tantos outros que a gente vai ver na Bíblia, a gente não sabe entender como que tudo aconteceu, mas aprenderam que esperar funciona. Então, dá uma reduzida na marcha, deixa o Espírito Santo dirigir você. Faça dessa sua oração uma oração que, se você está sendo desafiado hoje, Senhor, me dá visão, me dá entendimento para perceber aonde eu preciso esperar. E a segunda coisa, me dá coragem para poder fazer o que o Senhor está me mandando fazer. Amém? Pai, obrigado por essa noite, pelo Teu Espírito nesse lugar. Verdadeiramente eu me sinto completamente renovado. É porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu sei que enquanto eu prego isso, algo em mim me diz que eu vou ser provado nisso, que os dias vão passar e eu vou precisar lembrar que vale a pena esperar em Ti. Então a nossa oração é muito simples, Senhor. Ajuda-nos a perceber em que áreas da nossa vida nós estamos nos precipitando, nós estamos agindo com base na nossa própria experiência, sendo dirigido pelo nosso sentimento, usando o seguinte discurso: não, mas as outras pessoas têm feito e funciona para elas, por que não vai funcionar para mim? Se foi assim que eu vi outros fazendo, por que eu não posso fazer também? Se todo mundo faz, o que há de errado? Que nós possamos hoje, meu Pai, deixar que Teu Espírito quebre o nosso orgulho e possamos nos dobrar diante de Ti e não sermos como tantos e tantos que estão sofrendo, estão chorando, estão amargando porque se apressaram. Não, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Dá-nos discernimento, Pai, dá-nos coragem para fazer o que nós temos que fazer com o que o Senhor nos dá hoje. E na nossa vida recebe toda a glória e toda a honra, em nome de Jesus. Você pode fazer um barulho bem alto de louvor ao nosso Deus?